Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada como podemos gerenciar a parte de fases no menu de obras do Ava. O segundo botão dentro de uma determinada obra é o botão de fases aqui no canto esquerdo, e quando a gente clica nele, a primeira coisa que vai aparecer é a fase inicial que a gente já escolheu para essa obra. E antes de estar selecionando novas fases para estar compondo essa obra, eu gostaria de estar mostrando para vocês um pouquinho sobre os botões que compõem aqui cada fase relativo àquilo que a gente pode estar administrando. Então, nós temos aqui na primeira coluna o início. A previsão de início está para 3/6, então é o dia de hoje que a gente inseriu essa fase aqui. Aqui nós temos na segunda coluna a previsão de fim. Tá? Não significa que ela finalizou, mas que eu estou prevendo, por exemplo, que eu vou estar encerrando essa fase da obra aqui no dia 4/6. Começou no dia 3, tá? Eu posso colocar aqui o real. Então o real é a data em que ela realmente começou, previsto e o real. E aqui para o fim está previsto terminar no dia 4/6. Eu também posso colocar aqui o real, tá? Ou eu posso concluir essa obra concluir essa fase caminhando para a próxima fase, e ele já coloca aqui o dia de fato em que ela foi concluída. Tempo, eu vou colocar aqui mais ou menos quanto tempo eu acredito que vou estar gastando aqui com essa obra. Então eu vou colocar, por exemplo, 5:00:00. Tá? Esse tempo, o real, ele vai trazer do tempo gasto em todas as visitas técnicas atrelados a essa fase que estão dentro dessa obra, e também a todos os processos em que estão atrelados a essa fase aqui, no caso elaboração do contrato, e que estão inseridos dentro desta obra. Ok? Então aqui a gente tem o tempo, caso você precise corrigir, a gente tem algumas formas aqui, é editável, não tem muita dificuldade. Tá? Depois a quantidade de visitas previstas, vamos supor que a gente vai, para esta fase específica, nós vamos ter aí umas 5 visitas técnicas. E aí basicamente tudo que a gente vai clicando aqui nós podemos ir preenchendo e resumindo: previsão da data de início, previsão da finalização dessa fase, previsão do tempo que eu vou gastar nessa fase e previsão de quantas visitas técnicas eu vou ter dentro dessa fase. Aqui a gente tem a ocorrência. Essa ocorrência nada mais é do que a quantidade de vezes que a minha obra entrou nessa fase. Então essa fase aqui que a gente está falando, que é a elaboração do contrato, ela teve uma ocorrência, ou seja, nós entramos nessa fase uma vez. Caso de repente a minha obra avance para a próxima fase e por algum motivo tenha que retornar para essa fase de elaboração do contrato, então a gente vai ter uma segunda ocorrência, ou seja, a minha obra vai entrar nessa fase uma segunda vez. Quando você clica nesses pontinhos azuis, ele traz justamente a fase elaboração do contrato, o início, dia 3/6 às 10h47, em que nós entramos nessa fase. Ok? Caso nós venhamos concluir essa fase, ele vai trazer também aqui a data e o horário do fim e o usuário que fez esse processo. Para inserir novas fases, nós temos pelo menos duas formas diferentes. Uma que é bem interessante é nesse canto superior direito, o botão roxo, que é uma setinha apontando para baixo como se fosse uma seta de download. Quando você passar o mouse, ele vai aparecer assim, ó, puxar fases de outra obra. O que isso significa? Se você já tiver uma outra obra cadastrada que possui fases idênticas ou muito próximas dessa obra aqui, você pode clicar, selecionar que obra é essa, dá um checkzinho verde aqui. Ele pergunta se você realmente deseja puxar todas as fases da obra selecionada para esta obra, vou colocar que sim, e ele traz todas as fases da obra que eu selecionei para essa nova obra, supondo que as fases daquela outra obra vão ser iguais a essa daqui. E agora eu posso selecionar, por exemplo, dentro de cada fase aqui, a data em que está prevista para cada uma delas iniciar.
Então a gente tem aqui ó, a fase análise de documento, eu posso colocar que ela está prevista para começar dia 9/6 de 2026. Vistoria técnica de obra, eu vou colocar que ela está prevista para começar dia 15/6. Ok, eu inseri aqui basicamente todas as datas de previsão de início de cada fase da minha obra, e aqui eu tenho um botão azul no canto superior direito, onde eu posso estar atualizando e ele vai ordenar essas fases de acordo com a sua data prevista de início. E agora ele mostra pra gente, ó, elaboração de contrato 3/6, depois análise de documento 9/6, execução da instalação dia 15, vistoria técnica no mesmo dia, 18/6 ajustes personalizados. Então o sistema ele ordena as suas fases de acordo com a previsão do início dela. Diego, eu não quero trazer fases de uma outra obra, eu quero inserir uma por uma. Canto superior direito, botão de mais, vai trazer basicamente as fases que você tem cadastradas, ok? E aí você consegue estar selecionando quantas você precisar, clicou no botãozinho verde aqui, ele já traz para dentro aí da sua listagem de fases de obra. Uma outra possibilidade que a gente tem dentro dessa parte de fase, quando a sua obra já estiver caminhando, é de avançar a fase a partir da tela de detalhes. Então essa tela aqui, que é a primeira, o primeiro botão no canto superior esquerdo, ele te mostra ó, que a fase atual é a de elaboração de contrato. Quando você clica no play, que está na frente do nome da fase, ele pergunta para você, você realmente deseja alterar para a obra, para a fase de análise de documentos? Eu posso colocar que sim, e aí ele já fez a alteração. Se eu voltar aqui para a fase, por exemplo, ele já dá que a fase de elaborar contrato já avançou, ok? E aí ele deixa um botãozinho aqui de concluir, e a análise de documentos, ó, o status dela já está em andamento. Eu posso clicar aqui em concluir, ele pergunta se eu realmente desejo concluir essa fase. Eu posso colocar que sim, e ela foi concluída. Quando ela é concluída de fato, aqui o real aparece, ó, dia 3/6, tinha a previsão para o dia 4, mas na verdade ela foi concluída dia 3, até com um dia de antecedência. Uma outra possibilidade que nós temos também é selecionar quem é responsável por cada fase. Então aqui na parte superior de cada fase você tem o responsável, 2 pontos, selecionar. Quando eu clico no selecionar, ele traz as pessoas que eu posso estar atrelando como responsável para essa fase ou para cada uma dessas fases. Se você preferir uma visualização expandida dessa tela, a gente tem aqui no canto superior direito esse ícone aqui, ó, que quando você clica nele, você tem a possibilidade de ver com um pouco mais de espaço, sem aqueles botões aqui no canto esquerdo. E caso você tenha muitas fases para estar gerenciando, você pode basicamente estar buscando essas fases com essa parte de pesquisa aqui. Quando a gente escreve e basicamente dá um enter, escrevi aqui vistoria, ele traz para mim todas as fases que tem esse nome. No canto superior direito você ainda tem um botãozinho azul em listagem, que é muito similar àquele que tem dentro de cada fase. Esse botão que a gente tem dentro de cada fase, quando a gente clica, ele nos permite ver a ocorrência de cada uma dessas fases. Então na elaboração de contrato, ela iniciou dia 3, finalizou dia 3, das 10h47 às 11h59. Caso eu clique naquele mesmo botão, porém que está aqui na parte superior, ele não filtra por fase, mas ele mostra todas. Então ao clicar nele, ele traz para mim basicamente uma tabela que tem todas as fases que já teve algum tipo de ocorrência. Então a elaboração de contrato, ela iniciou no dia 3/6 às 10h47, finalizou aqui naquele horário que a gente viu, e na sequência ele já traz a análise de documentos, que é a fase seguinte, que iniciou aqui dia 3/6 às 11h59, exatamente quando eu dei aquele clique para estar avançando a fase. É isso, pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.